Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. E é com muito carinho, com muito orgulho que eu me dirijo até a sua residência para me deliciar de um gostoso cafezinho e lhe manter sempre bem informado. E hoje não é diferente, porque nós temos aqui sempre grandes profissionais. E hoje a minha convidada é a médica doutora Isabelle Mendes, ela que é clínica geral e especialista em geriatria. E o nosso tema, doenças prevalentes em idosos. Está no ar, programa Café com Leite. Apoio, Água Mineral São Geraldo, Farmácias Gentil, Laboratório Lamic, Marmoraria Juazeiro, Panebon, Pão Nosso, Leite Contabilidade, Leite Marcas e Patentes, Hotel e Pousada, Café com Leite, Santa Cecília Vidros Temperados, Sicredi, Ótica Santa Isabel. Doutora Isabelle, que alegria recebê-la aqui em nosso programa para conversar sobre esse tema. Olha que nós temos um público de idoso muito grande que nos assiste, viu? Vou ficar muito feliz com esse nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite, Leite, boa noite a todos os espectadores, né, do programa Café com Leite. Muito bom estar aqui, né, poder contribuir de alguma maneira para esclarecer as dúvidas, né, e falar um pouco sobre as doenças prevalentes da geriatria. Doutora, eu fico muito feliz quando os profissionais de saúde aqui vêm e nos proporcionam informações, porque muitas vezes as pessoas, de um modo geral, são carentes de informações. Né? E quando nós levamos informações, muitas vezes desperta no nosso telespectador algo que ele desconhecia, deixava de cuidar por aquilo, né? Então, isso me deixa muito feliz sempre trazer profissionais como a senhora aqui no nosso programa. Em especial porque nós temos um público de idosos significante, né? E falar sobre doenças prevalentes, né, da geriatria, dos idosos, como a senhora poderia citar quais são as mais comuns? Assim, em relação às doenças, né, da geriatria, nós temos os gigantes da geriatria, né, que são as doenças mais comuns e mais prevalentes no público acima dos pacientes acima de 60 anos, né, que seriam as demências, né, a depressão, a instabilidade postural e as quedas, a síndrome da imobilidade, as iatrogenias, as incontinências urinárias, né, e nós temos também com doenças prevalentes no paciente idoso, também a insuficiência familiar, que entra também como um gigante da geriatria, e a dificuldade, né, de se comunicar, também que a gente tem que levar em consideração, porque esses dois aspectos, né, levam à piora do quadro do paciente idoso. Doutora, essas doenças, elas são prevalentes, elas são, digamos assim, familiares do idoso, em virtude de quê? Porque em virtude da própria idade, o organismo vai se destruindo, não sei. Porque assim, à medida existe sim, né, o que a gente fala sobre a fisiologia do envelhecimento, né, que é o que acontece normalmente no processo do envelhecimento, né, que a gente chama de senescência. Então, durante a senescência, né, durante o nosso processo de envelhecimento, a gente vai havendo modificações no nosso corpo que vai fazer com que o paciente, né, o idoso, ele fique mais susceptível a algumas doenças, certo? Então, por exemplo, o paciente idoso, ele vai tendo uma perda da massa muscular, né? Essa perda da massa muscular, ela já ocorre a partir dos 35 anos de idade, vai ficar mais acentuada a partir dos 50 anos de idade. Isso aí vai favorecer o paciente a ter uma doença muscular que a gente chama de sarcopenia, né? Que está muito relacionada à instabilidade postural, ou seja, o desequilíbrio, risco de quedas, né? Além de que ele também é muito favorável a doenças pulmonares, por isso que os idosos eles são mais susceptíveis também a ter doenças respiratórias, né? As demências, elas são muito comuns, assim, tem aspecto genético, mas o aspecto genético ele é mais comum em pacientes, né, quando desenvolve a demência antes dos 60 anos de idade, porém, eles têm muitos fatores de risco que são a hipertensão arterial, o diabetes, né, a obesidade, o tabagismo, então, a baixa escolaridade, então, tem esses fatores de risco, né, que são mais comuns, como também aspectos do nosso envelhecimento que favorecem o surgimento de algumas doenças que são mais prevalentes no paciente idoso. Necessariamente, por uma questão genética, um paciente tem que necessariamente ter as doenças dos seus
os seus antepassados, aí, dos seus pais e familiares, necessariamente não? Sim, existe uma carga genética, obviamente, né, que favorece, que é que a gente chama de fator de risco, mas isso aí a gente soma também aos fatores sociais e os fatores ambientais, né, que a gente, na geriatria, isso conta muito, isso é muito importante, né? Então a gente vê o paciente ele como um todo, ele é um fruto, né, de todo o aspecto genético, as modificações que ocorrem no corpo durante o processo de envelhecimento, como também o estilo de vida que ele teve ao longo do tempo, né? Se ele fumou, se ele praticava atividade física, qual o nível de escolaridade dele, né? Se ele ingeria bebida alcoólica, né? Isso são sérios fatores de risco que podem agravar. Que podem agravar e contribuem, né, para as doenças, tanto o surgimento de doenças como a piora dessas doenças dos pacientes idosos. E aí a gente tem que contar também o meio em que ele vive, né? Por isso que eu falei que a insuficiência familiar ela é muito importante também em relação a piorar o quadro clínico do paciente. Ou seja, aquele paciente ele está inserido no meio em que ele tem um suporte da família, a família dá realmente assim, um suporte, ele dá amor, dá carinho para o paciente, ele convive com o paciente, tem uma atenção especial, ele cuida daquele paciente, né? Ou seja, ele tem condições também socioeconômicas, né, para poder comprar sua alimentação, ter uma alimentação adequada, para comprar seus medicamentos. Então, tudo isso vai interferir. Quem é que está cuidando? Ele tem condições de cuidar de alguém, né? Porque a gente sabe que realmente na fase da velhice, né, os pacientes acima de 60 anos de idade, a renda cai, né? Porque a maioria se aposenta, né? Então, a gente sabe que a renda financeira dele é realmente bem diminuída e muitas vezes aquela família que tem que dispor de um familiar ou outro para cuidar e às vezes não tem condições de ter um cuidador formal e tudo isso vai também gerar alguma Mas eu adorei essa carga, frase né? da senhora, essa doença chamada insuficiência da família, viu? Sim. Eu não imaginei isso aí como, digamos assim, uma doença, mas a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de amor com o idoso. Porque pode levar ao abandono, Sim. né? Aumenta o risco de institucionalização, que é o quê? É quando aqueles idosos eles vão para os abrigos, né? Que a gente fala, né, no nosso meio que é a instituição de longa permanência, né? A palavra leigas, asilo, abrigo, né? Então, assim, quando não se tem esse cuidado, né, no todo, no paciente idoso, então aumenta o risco de abandono, né, institucionalização, de depressão, né, do paciente. O paciente ele pode ter risco de ficar desnutrido, porque quem é que vai preparar o alimento para aquele paciente, né? Ele está se alimentando adequadamente, então tudo isso repercute muito na qualidade de vida do paciente idoso. Tudo bem. Agora, a senhora sempre falou o seguinte, os idosos a partir de 60 anos, mas essas doenças podem acontecer antes dos 60 ou podemos retardá-la? Em relação assim, às demências, como eu falei, né, existem algumas demências que podem, por exemplo, a demência de Alzheimer, ela pode acontecer antes dos 60 anos, né, quando ela tem uma carga genética muito elevada. Então, quando tem uma carga genética elevada, ela pode acontecer mais precocemente, mas a tendência é ocorrer geralmente, né, depois dos 60 anos de idade. Né, estou falando no caso das demências. A sarcopenia, que também é uma doença prevalente no paciente idoso, ela também pode ocorrer no paciente mais jovem. Por quê? Principalmente naqueles pacientes que estão acamados, né, que estão muito tempo hospitalizados, são aqueles pacientes que têm doenças neurológicas e têm alguma limitação. Então, o fato dele ficar muito acamado, ele não desenvolver uma atividade física, então vai haver uma diminuição da força muscular, né, inicialmente, e depois vai levar a uma diminuição da massa muscular daquele paciente. E aí vai fazer com que haja, né, tanto uma diminuição de massa como diminuição de força, e vai levar, consequentemente, o quê? Uma diminuição da velocidade de marcha daquele paciente, uma dificuldade daquele paciente levantar de uma escada, levantar de uma cadeira, de subir escadas, de carregar peso, ele fica tendendo a ter mais desequilíbrio, né? Eles podem evoluir para quedas, além do mais, eles podem evoluir para o que a gente chama na geriatria de síndrome da fragilidade, que também é muito comum, né? O idoso frágil, é aquele idoso que está perdendo peso, é aquele idoso que tem uma lentificação na marcha, ou seja, ele anda bem devagar,
é um paciente que tem uma força diminuída, tem uma tendência maior a quedas, é um paciente que vive exausto, que se queixa muito de exaustão, está muito fadigado, é aquele paciente que não está conseguindo fazer atividade física. Então, é outra doença muito prevalente e muito comum no paciente idoso, né? A síndrome da fragilidade. Muito bem, olha aí, que de fato, assim, fazendo comparativos, eu que sou leigo, fazendo um comparativo com outras doenças como hipertensão, o Alzheimer, etc., essa síndrome também, para mim é nova, né? Mas síndrome da fragilidade, ou seja, que poderá levar a uma série de outras, uma doença que leva a demais doenças. Exatamente. Legal. Olha como eu estou aprendendo hoje aqui. E assim, geralmente a síndrome da fragilidade, ela é decorrente de uma série de fatores, né? Sim. Existe até uma classificação que a gente chama na geriatria de classificação pelo acúmulo de déficits, né? Então, vai se acumulando, né, à medida que o paciente está ao longo da sua vida, né, todo aquilo que ocorreu com ele, as doenças, né, a falta de atividade física, o estresse, a depressão, o fato de ter fumado, alcoolismo. Então, isso aí vai tudo se acumulando, né, e vai fazer com que aquele paciente ele tenha uma diminuição de sua reserva biológica e quando ele está diante de um novo estressor, por exemplo, uma nova doença, ele não tem como voltar a ter, ele tem uma facilidade muito grande de evoluir para uma incapacidade, né, uma dificuldade muito grande de voltar ao que ele era normalmente. Certo. E eu ia lhe perguntar exatamente isso, quer dizer que acometido de uma doença qualquer que seja ela, nessa idade, existe consequência, existe viabilidade, probabilidade de adquirir outras com mais frequência? E comente isso daqui a pouco. Me deixa falar aqui na rede de ótica Santa Isabel. Com 56 anos de experiência no mercado óptico, a rede de ótica Santa Isabel vem sempre alinhando novos conhecimentos e utilizando tecnologia de ponta, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os seus clientes. Vá até uma de nossas unidades e certifique-se da qualidade que somente a rede de ótica Santa Isabel pode te oferecer. Afinal, são milhares de armações e lentes inovadoras para você e toda a sua família. A rede de ótica Santa Isabel conta com marcas nacionais e internacionais e ainda está com uma super promoção para você, especial, Varilux em dobro. Faça uma visita em uma das nossas unidades e exija a promoção Varilux em dobro. Aproveitando esse momento festivo, a rede de ótica Santa Isabel te deseja um ano novo de muita paz, muita luz, e que 2021 venha a brilhantar a sua vida e de sua família cada vez mais. Feliz ano novo, feliz festas, é o que deseja a rede de óticas Santa Isabel. Grande abraço a todos que fazem as óticas Santa Isabel. Então, doutora, síndrome da fragilidade já seria também uma possível sequência de doenças. Mas, digamos assim, uma hipertensão, um Alzheimer. Sim. Ele pode levar, essa doença pode levá-lo mais rápido a uma outra doença também prevalente? Sim, a hipertensão, como eu já falei, ela é uma doença também muito prevalente nos pacientes idosos, né? Acima dos 40 anos já começa a ter um aumento de sua prevalência, né? Então, muitos idosos têm a hipertensão, né, por conta de uma série de fatores que favorecem, né, como o sedentarismo, a obesidade, né, a alimentação inadequada. E aí a hipertensão, ela pode levar a outras doenças, né, como por exemplo, ela pode levar a uma insuficiência cardíaca, né, ela é um fator de risco para demência, é fator de risco para doenças nefropatias, né, perdão. Também para AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Então, a hipertensão, ela tem né, a gente tem que combater porque ela pode levar a essas outras morbidades, como eu falei, né? E também é um fator de risco para as demências, né? Principalmente a demência de Alzheimer e a demência vascular. As pessoas com mais idade, doutora, precisam de mais cuidados, é lógico, em especial das famílias. Podem, digamos assim, tem pessoas que são adeptas de chás, não de medicamentos, né? É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. As pessoas podem
eu não vou dizer automedicar, porque a senhora vai dizer um não, mas dizer assim, tomar um medicamento porque o meu vizinho toma, ou eu vou na farmácia para comprar um só porque eu estou com uma dorzinha de cabeça, e eu sou idoso, eu não posso ir, eu não posso ir ao médico, não tenho tempo. Tem sempre a história de que não tem tempo, né? Exatamente. Eu devo fazer isso? Não, recomendado é que não ocorra isso, né? Porque também o que é muito comum, né, nos pacientes acima de 60 anos, né, como ele tem várias doenças associadas, então eles têm o que a gente chama de polifarmácia, né, que é o uso simultâneo, né, de 5 ou mais medicamentos, né? E aí a gente tem que ver que durante o processo de envelhecimento existem modificações, né, do seu sistema de metabolização, principalmente no fígado, né, que há uma diminuição da irrigação, né, do fígado. Então, aqueles medicamentos vão ficar mais difíceis de serem metabolizados, né, de serem transformados em outras substâncias. A gente também tem uma alteração na absorção desses medicamentos, tem uma alteração na excreção dos medicamentos, porque já há alteração da função renal à medida que a gente vai envelhecendo, certo? A gente vai diminuindo a nossa função do rim. Então, o que é que vai acontecer? Se a gente fizer uso de medicações, né, principalmente as que não são prescritas, né, pelo paciente, é um risco muito grande, não prescritas pelo médico, então é um risco muito grande do paciente. Então, o risco de desenvolver reações adversas, né, de ter interações medicamentosas. Então, o ideal é que toda medicação ela seja prescrita, né, pelo profissional médico, né? E aí, quando a gente está diante de uma consulta com o paciente idoso, a gente, em toda e qualquer consulta, a gente tem que fazer o que a gente chama de revisão medicamentosa. Então, tem que perguntar quais são os medicamentos que aquele paciente está tomando, inclusive as medicações que não foram prescritas, as que ele compra na farmácia sem receita, os medicamentos fitoterápicos, os chás, porque tudo isso ele pode ter interação e levar a um malefício, né, para o paciente idoso. Quão importante, né, doutora? Quer dizer, a senhora elencou aí uma série de fatores que podem agravar a situação. Pode até melhorar por um momento, Sim. né? A agregar aqueles medicamentos não prescritos, ou chás, ou outras formas que ele acha. Ele pode até aliviar, digamos, a dor de cabeça em termos aqui, naquele momento. Porém, pode agravar. Pode agravar porque, assim, na verdade, ele está, no caso de uma dor de cabeça, né? Ele pode tomar uma medicação, aliviar naquele momento, mas a medicação ela está sendo sintomática apenas. Né? E o ideal é que a gente procure saber qual é a causa para que a gente trate a causa. Né? O ideal é isso. Então, toda doença, todo sintoma que o paciente chega na gente, a gente tem que destrinchar, né, esse sintoma através da anamnese, que é a entrevista que a gente faz com o paciente, um exame físico adequado, né? E aí fazer exames complementares de acordo com nossas hipóteses diagnósticas, e com isso é que a gente vai chegar, né, a um diagnóstico e vai fazer o tratamento, né? Só que as pessoas elas fazem o contrário. Elas já vão para o tratamento, né, que não foi nem prescrito por um profissional, e aí eles podem, assim, como é que eu vou dizer, camuflar uma doença que pode ser até mais grave. Né? E aí às vezes está ficando bem, está bom, está se sentindo melhor, e aí deixa de procurar ajuda profissional, e quando às vezes vai procurar já está na fase mais avançada. Mais agressiva, né? Exatamente. A minha convidada de hoje é a médica geriatra, doutora Isabelle Mendes, e o nosso tema, doenças prevalentes dos idosos, e o apoio é da Água Mineral São Geraldo. Ano novo, amor, paz e esperança. Época de agradecer pelo ano que se encerra e pedir bênçãos para o ano que se inicia. Em 2021, nós da São Geraldo Águas Minerais trabalharemos para trazer ainda mais saúde e bem-estar ao povo da região do Cariri, através da água mineral São Geraldo, retirada diretamente da fonte e preparada pela própria natureza. No seu dia a dia, valorize o que é nosso. Beba água mineral São Geraldo. Saúde para você e toda a sua família. Feliz Ano Novo! São os votos da Água Mineral São Geraldo. Um grande abraço a todos que fazem a Água Mineral São Geraldo. Doutora, por falar em água, vamos tomar uma água? Vamos, por favor, doutora, vamos tirar essa máscara para nos deliciarmos aqui de uma água mineral, por favor. Obrigada. Doutora Isabelle Mendes é a convidada de hoje do programa Café com Leite.
Doutora, um cafezinho, a senhora toma? Sim, por favor. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre as doenças prevalentes no idoso? Não mude de canal, nosso intervalo é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados. A única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço: Via de Ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. 2020 nos lembrou da importância de questões como a saúde e a saúde financeira. Para a segunda parte, existe remédio. Investir o seu dinheiro no Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para no futuro colocar em prática seus sonhos e planos. Conte com a cooperação do Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Acesse o site para conhecer tudo sobre as nossas opções de investimento e vem investir com a gente. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel. Tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela.
Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica, clínica geral e especialista em geriatria, doutora Isabelle Mendes, ela que abrilhanta o nosso programa, falando sobre as doenças prevalentes do idoso. Quero convidar você, pretende fazer o seu certificado digital A1, A3, SPF, SNPJ? O lugar certo é na Lei de Certificação Digital, preços especiais e tem a garantia da Lei de Contabilidade. Só falar com minha amiga Doris no telefone 3312-5500, agendar. E ela disse que o tempo que você espera lá é o tempo de tomar um cafezinho, viu? Alô, Doris, um abraço para você, obrigado pelo seu brilhante trabalho. Eu tenho o apoio da Pan é Bom Pão Nosso. Todos os dias nossa alimentação merece lanches especiais. Nossa linha completa de produtos é produzida sob rigorosos padrões de qualidade para proporcionar sabor e nutrição no preparo de suas receitas, seguindo todos os padrões ordenados pela OMS, pensando sempre na saúde e bem-estar dos nossos consumidores. Os mais deliciosos pães, como a bisnaguinha, o pão de leite, o pão árabe, o pão de forno da marca Pan é Bom Pão Nosso, você vai encontrar os maiores e melhores mercantis e supermercados próximos da sua residência, nos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba e também no estado da Bahia. Prepare deliciosas receitas para você e toda a sua família neste final de ano com nossos pães. Garanta um lanche rico em sabor e valores nutricionais. A receita pode até ser sua, mas os pães leva a marca Pan é Bom Pão Nosso. Feliz Ano Novo, feliz 2021, que Deus abençoe a todos. São os votos da Pan é Bom Pão Nosso. Um abraço a todos que fazem a Pan é Bom Pão Nosso. Doutora Isabelle, eu vejo hoje muitos idosos praticando exercício, né? Correndo, eu vejo uns correndo. É aconselhável? Sim. Deve, né? Deve, exatamente. Deve fazer para manter, né, a saúde da musculatura, né? Como eu falei anteriormente, a questão, né, do processo de envelhecimento tem a diminuição da massa muscular. Então, para a gente preservar a nossa massa muscular, a gente tem que começar a fazer atividade física bem antes, né? E continuar essa prática da atividade física também, né, depois dos 60 anos, né? Ideal é que se faça também, né, além das caminhadas que a gente vê os idosos andando, né, fazer corrida, mas principalmente musculação, né? Aí a gente ainda vê muito, né, pouco idoso nas academias, né, para fazer o que eles precisam mais, né, fortalecer a musculatura, principalmente de membros inferiores, né, a fim de evitar, né, desequilíbrio, instabilidade postural e quedas, né? Então, é um dos problemas maiores, né? Exatamente. E no banheiro, né? Principalmente dentro do banheiro, né? O ambiente que é mais propício à queda dentro de casa, né, do paciente idoso, né? Então é interessante que todo o ambiente domiciliar, né, seja modificado, né, para evitar, né, que esse paciente ele caia. Porque realmente tem... Então já fica a dica aqui, né, doutora? Numa residência onde tem um idoso já com uma certa prevalência, com uma certa doença, já ir modificando as condições. Exatamente, do ambiente onde ele reside, onde ele trabalha, né? Eu acho que é muito importante isso para começar. Mas, doutora, tem alguns detalhes. Por exemplo, é difícil o idoso aceitar que é idoso. Exatamente. Aí começa abusado, teimoso. A senhora deve encontrar alguns lá, né? Sim, encontra alguns, né? Mas tem que haver esse diálogo, essa aceitar, até porque é difícil, né? E a família aceitar isso, entender e tentar. Porque à medida, assim, a pessoa vai envelhecendo, né? Tá vendo aquela modificação, né? A mudança que vai ocorrendo no seu corpo, né? Aquele paciente que antes era ativo, ele começa a depender mais das outras pessoas, né? E é muito ruim. Não aceita, né? Não aceita, é muito difícil. Até a gente mesmo, que é mais jovem, né? Ficar na situação de dependência é muito ruim, principalmente aquela pessoa que sempre foi muito ativa, né? E aí é nessa hora que realmente precisa muito do suporte familiar, né?
de um suporte, uma rede de apoio de amigos também. É importante, né, ter alguma palavra amiga, uma pessoa lá que está do lado, que incentive, que ajude, né? Porque é muito comum também a depressão no idoso, né? É outra doença muito prevalente, né, que a gente às vezes deixa passar despercebida, ou muitas vezes ela é subdiagnosticada, porque no idoso a depressão ela não tem, como eu posso dizer, aquele sintoma bem característico como no paciente mais jovem. Geralmente, no idoso, o paciente ele é mais poliqueixoso, ele tem várias queixas, né? Ele não, são queixas que não interagem entre si, né? Não tem uma conexão, na verdade, entre si. E aí o paciente ele vai se queixar de dores generalizadas, é uma falta de ar, é uma fadiga, é um cansaço, é náuseas que ele está sentindo, né? E muito menos a tristeza, né? Então, aquela tristeza é menos comum encontrar no paciente idoso. Então, a gente encontra mais a somatização dos sintomas físicos, né, como eu falei, e muito a perda do interesse pelas coisas que ele gostava anteriormente, né? Então, a perda do interesse, né? A apatia também é muito comum no paciente idoso, né? Então, é algo que a gente deve também ficar bem atento, porque é muito comum. Olha aí, que observação importante, né? E a depressão diferente de um jovem, porque um jovem demonstra de uma forma, né? E o idoso, e ele transforma em dores, em problemas, digamos assim, sente dores onde não tem dor, muitas ele vezes, fica né? dizendo que está sentindo dor, que está nauseado, que está com a falta de ar. Não é que a gente deva deixar de lado as queixas, né? Sim. Mas também pensar que pode existir uma depressão por trás, né? E aí é importante a gente perguntar como é que era a história de vida desse paciente, se ele já teve histórico de depressão anteriormente dele, se na família dele tem histórico de depressão, né? Quais são as medicações que ele toma, porque existem algumas medicações também que favorecem, né, esse humor deprimido, né, essa depressão no paciente. Então, a gente tem que fazer um interrogatório, né, uma anamnese, como a gente chama, bem cautelosa, global, né? Por isso que a gente diz que consulta com o paciente idoso é uma consulta mais demorada, né? Os pacientes que estão aguardando, eles têm que ter um pouquinho mais de paciência, porque demora realmente, porque a gente precisa ter tempo, né, para ouvir bem, para que não... E ter paciência, né? Paciência, tempo. Chega uns abusados, né? Ouvir. Tem que ouvir bem o paciente, né? Que eu acho que acho que a maior sabedoria do médico, né, é ouvir o seu paciente, né? Até porque ele olha assim, vê uma médica jovem e diz assim, eu vou falar, você não vai entender de nada, porque todo idoso acha que o mais jovem não entende nada, bom é ele, né? Tem esse certo preconceito, né? O médico ser mais jovem, né? Do que não sabe de nada, quem sabe é ele, né? Exatamente, mas... Doutora, mas tem como o idoso, porque isso é muito comum, por exemplo, o idoso, as pessoas, eu já ouvi demais isso. Vou me aposentar e vou ficar dentro de casa. Isso eu já ouvi demais, que eu acho isso um absurdo. Vou me aposentar e vou ficar dentro de casa. Eu acho que isso deve ser um forte indicador para possíveis doenças, né, doutora? Sim. Vamos conversar isso daqui a pouco. Me deixa falar aqui na Sicredi Cariri. A Sicredi Cariri não é um banco, é uma cooperativa de crédito. E busca o desenvolvimento e cooperativismo de seus associados. A Sicredi Cariri está com uma novidade. Agora você tem o Sicredi Conecta, sua vitrine de negócios para vender e comprar online. Aumente suas vendas de produtos e serviços com o Conecta. O nosso aplicativo liga quem quer vender a quem precisa comprar e ainda contribui com o desenvolvimento da economia local. Baixe o aplicativo e anuncie seus produtos. É seguro, é gratuito, é exclusivo para os associados. Sicredi Cariri. Confira as dicas de uso em sicredi.com.br/conecta. Sicredi, gente que coopera, cresce. Um grande abraço a todos que fazem a Sicredi Cariri. Não é isso, doutora? As pessoas que se aposentam, jovem muitas vezes, né? Não está nem na fase ainda de idoso. Aí, não, agora eu vou ficar em casa, porque agora eu estou aposentado. Aí fica em casa, começa a aparecer doença, né? Começa a aparecer, sim, porque fica em casa, aí se alimenta mal, né? Aí não pratica atividade física. Muitas vezes começa a ter irregularidades no seu padrão de sono, fica muito tempo no celular, ou muito agora, né, assim... Era na televisão, agora é no celular. Agora está no celular, né, porque as pessoas estão, né, mais ligadas nessa tipo de tecnologia, né. Então,
Então fica mais tempo no celular e já começa a interferir com o sono. A interferência no sono já vai levar a mais irritabilidade, risco de depressão, enfim. Né? A gente viu agora, né, que foi necessário ter esse isolamento social, como isso repercutiu negativamente, né, no âmbito psicológico das pessoas. E imagine uma pessoa dizer que vai ficar o tempo todo dentro de casa e não vai fazer mais nada. Né? É importante demais que a gente se exercite, que a gente trabalhe nossa mente, que a gente busque outras atividades de lazer, né, e de bem-estar para ter uma boa qualidade de vida. Então, daí volta lá para aquela linha que a senhora falou da insuficiência familiar, da importância da família nesse momento, né, doutora? Sim, exatamente. De estar interagindo, participando, induzindo. Sim, incentivando, né? Incentivando, Incentivando o paciente, né, a procurar outras ocupações, exatamente. Coisas que lhe dão prazer, é o que geralmente eu digo para as famílias, né? Pergunta para o paciente o que realmente ele gostava de fazer quando ele era mais novo, o que ele gosta. Então, tenta inserir em alguma atividade, né, que seja prazerosa para ele. O que eu estou achando muito difícil agora, realmente, nessa época que a gente está, né, de pandemia, de isolamento social, e que a gente está poupando nossos idosos, né, é porque eles estão deixando de fazer as terapias que são necessárias, né, as fisioterapias, as psicoterapias, os grupos de apoio que tem, né, os grupos de idosos, né. Enfim, eles não estão deixando de fazer isso e como isso repercutiu negativamente neles, né? Então, nesse ponto, como a gente está passando agora desse isolamento social, é importantíssimo que a família, né, dê um suporte a mais, né, para que possa, né, garantir um bem-estar do paciente, uma qualidade de vida também para ele. E assim, uns até estão aceitando, ninguém aceita isso aqui, né? Mas assim, admitindo, digamos assim, esse momento do Covid, mas é melhor sofrer um pouquinho agora e viver mais. Com certeza. Né? E tentar superar tudo isso, porque estão criando novas... Eu vejo até algumas propagandas nas redes de televisão de um determinado banco, onde umas senhoras falando com outra por vídeo, né? Quer dizer, legal aquela interação. Eu acho que é até uma terapia, né? Exatamente. Ajuda bastante. Ajuda as pessoas. Muito, interagir, né? Já que agora tem que ser dessa maneira, né? Faz muito bem, né? Conversar, olhar outra pessoa, fazer as videochamadas, né? Então, graças a Deus que existe a internet para possibilitar, né, essa aproximação entre as pessoas, né? Com certeza. Doutora, a prática de exercício físico, digamos assim, na idade, digamos, do idoso. Porque presume-se que é mais a fisioterapia, não é nem uma prática de exercício físico, é fisioterapia, né, para o idoso. Mas assim, ela deve ser feita sempre sob a orientação médica, ou ele pode sair sozinho, fazer caminhada, tentar pegar peso, porque ele está todo fragilizado, né? Vai pegar peso, quebra os ossinhos dele, né? Na verdade, o interessante é que essa atividade física, ela deve ser supervisionada, né? E aí pode ser por um educador físico, pode ser por um fisioterapeuta, tá certo? Então, sempre tendo que respeitar o limite do paciente, né? Então, por exemplo, se ele for fazer uma academia, musculação, né? Então, ele deve começar com poucos minutos, né? E avançando à medida que o tempo for passando, à medida que o corpo dele for se adaptando, né? Aquela nova atividade física, né? E aí, os pesos, as cargas, eles também têm que ser de acordo com o que o paciente suporta. E aí, depois a gente vai aumentando paulatinamente e também aumentando a frequência dessa atividade física, né? Em relação também à atividade física, tipo uma caminhada, eu sempre sugiro que aquele paciente ele deva ser avaliado, né? Principalmente para ver se está tudo ok com ele, né? Para a gente afastar alguma doença cardíaca dele, alguma doença pulmonar, porque se a gente submeter esse paciente a um estresse muito grande, ele pode sentir alguma dor, ter alguma queixa, né? Então, geralmente, deve ser supervisionado, deve ser indicado por um profissional de saúde, né? Para a gente respeitar o limite e evitar danos, porque aí pode levar a alguns danos, né? Ser tarde, né? Demais. Sim, Doutora, eu tenho um público de idosos muito bom que nos assiste, eu fico muito feliz, sabe? Eu fico tão feliz quando eu passo na rua que tem uns idosos que dizem, olha, eu assisto seu programa, eu vibro, fico feliz. Essas pessoas de mais idade que nos assistem nesse momento, eles devem, digamos assim, falar com alguém, seja qualquer pessoa, não só familiar, se ele estiver sentindo alguma coisa, porque tem uns que vão brigar comigo, mas eu vou dizer, tem uns que são muito teimosos mesmo, realmente, sabe? E não fala.
sente uma dor, sente um problema no braço, sente uma dor na perna, cai, se levanta e não diz que caiu. É mentiroso. Mentiroso, entre aspas. Ele esconde. Ele omite, né? né? Então, ele omite. Então, isso é muito ruim, né? Como a senhora disse, dificulta para diagnosticar o problema. Exatamente. Então, ele deve falar, deve ser falador. O ideal é que ele fale, né? E muitas vezes, né, o que a gente fala na medicina, né, é que a gente tem que instigar, né, o paciente a falar. Né? Então, na entrevista médica, então, a gente faz uma série de perguntas, porque muitas vezes ele não está nem lembrado, né? Muitas vezes ele tem alterações cognitivas, né, alterações de memória, alterações de linguagem, que a gente vai ter que perguntar, porque às vezes nem lembra. Né? O que chegar lá na consulta, se eu vim, não lembra. Tem outros que chegam com a listinha dos problemas, esses aí são mais organizados. Mas assim, como profissional, a gente tem que sempre questionar todo e qualquer sintoma do paciente, mais comum no paciente idoso. Né? E falar com o idoso, muitas vezes envolve também o cuidador e envolve a família. Então, muitas vezes a consulta... É sempre bom acompanhar. Sempre bom ter um acompanhante. Até porque a gente também vai, a gente vai perguntar para o paciente, perguntar também para o acompanhante, né, confirmar as queixas, né? Eles podem também ter algumas outras observações para acrescentar, e também na hora que a gente for dar as informações, né, se o paciente ainda fica melhor, né, de um acompanhante, de um familiar, do cuidador, enfim, fica mais fácil de assimilar, né, e repassar para o paciente, que também é outro risco, ele não entender, e na hora que for fazer a terapêutica, né, fazer o tratamento, ele incorrer em risco de tomar 2 vezes a mesma medicação, ou omitir alguma medicação, enfim. Então é ideal que a gente explique bem, tanto para o paciente como também para o seu acompanhante. Muito bem, doutora. Mas é possível sim um idoso ter uma vida, digamos assim, uma vida confortável? Sim, né? tem. É só se cuidar, né? É só se cuidar e começar a se cuidar desde novo, né? Desde novo, né? Desde novo. Só deixa para quando vai dizer assim, agora eu vou me aposentar e não vou fazer mais nada. Não, eu digo isso, não. Eu não quero me aposentar nunca. Eu acho que assim, a gente tem que se conscientizar, né, que durante o processo de envelhecimento, a gente, na verdade, está envelhecendo todos os dias, né? A gente não envelhece só quando chega nos 60 anos, envelhece, né? No momento que nasce, né? Então, à medida que a gente nasceu, a gente já começa o nosso processo de envelhecimento, as nossas células estão envelhecendo, né? Alguns estão morrendo, enfim. Então, o nosso corpo está passando por modificações. E aí, se a gente, né, tiver um estilo de vida que contribua para esse processo de aceleração, né, do envelhecimento, né, então, é pior. Né? Então, a gente tem que fazer agora. Tem um ditado que diz assim, ó, popular. Um ditado popular que diz assim, quem não quiser ficar velho, que morra. Morra novo, jovem, né? Exatamente. Eu não quero morrer jovem, não. Eu quero morrer bem velhinho mesmo. E é possível, sim, né? Com qualidade, né? A gente tem que tirar aquele preconceito de achar que idoso é aquele que fica no fundo de uma rede, né? Sim, ou então numa cadeira, sem fazer nada, né? Ou só fazendo crochê, a senhorinha, pronto. Não, de maneira alguma. A gente tem que tentar inserir esse idoso, né? Que a gente vê muito, agora eles estão começando a se inserir, né, no mercado de trabalho também, né, alguns que já são aposentados, mas estão trabalhando de alguma outra forma, né, botar eles para participarem de grupos, né, agora não, no momento não é o momento apropriado, porque a gente está passando por uma pandemia, mas quando, se Deus quiser tudo isso acabar, né, voltar, vai sim, se Deus quiser. E aí eles podem sim voltar a ter as suas atividades como eles tinham antes, né, anteriormente. Muito bem, tá certo. Vou continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho com a doutora Isabelle Mendes, inclusive saber se ela está atendendo, como está o movimento, né, dos idosos lá na sua clínica, né, saber se eles estão com medo de fazer uma visita, né, mas isso no próximo bloco, porque agora eu vou falar com você, vou falar para você da rede de farmácia Gentil. Você sabia que a rede de farmácia Gentil oferece gratuitamente atendimento farmacêutico a todos os seus clientes? Nesse atendimento você pode tirar dúvidas sobre doenças como diabetes e hipertensão e ainda sobre a utilização de medicamentos. Lembrando que as farmácias Gentil oferecem toda segunda-feira suplementos com 20% de desconto. Lembre-se, somente nas segundas-feiras. A rede de farmácia Gentil abraça você, toda a sua família. Desejo a você tudo de bom em 2021. Feliz Ano Novo, feliz festas. Lembre-se, o Covid continua pertinho.
tenha cuidado, não tenha medo, mas os cuidados prevalecem em 2021. Votos de felicidades e muita saúde é o que deseja a Rede de Farmácia Gentil. Grande abraço a todos que fazem a Rede de Farmácia Gentil. Doutora, vamos tomar mais uma água? Vamos sim. Por favor, vamos nos deliciar aqui na mais uma água mineral São Geraldo. Vamos tomar mais um cafezinho? Por favor. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre doenças prevalentes do idoso? Quer saber mais com a aula que nós estamos recebendo aqui? E, inclusive, diga-se de passagem, a doutora Isabel também é professora universitária. É só você continuar com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos e desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados. Acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. 2020 nos lembrou da importância de questões como a saúde e a saúde financeira. Para a segunda parte, existe remédio. Investir o seu dinheiro no Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para no futuro colocar em prática seus sonhos e planos. Conte com a cooperação do Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Acesse o site para conhecer tudo sobre as nossas opções de investimento e vem investir com a gente.
Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje mais do que especial, porque é feito de forma muito carinhosa para você, querido telespectador, em especial os idosos, viu? Hoje o programa vai para os idosos e para você, veja lá no primeiro bloco, no segundo, a doutora puxou a orelha da família que cuida ou não dos idosos, né? Então, se você cuida, parabéns, sua orelha não está queimando nem vermelha, mas se você não cuida, olha a puxada de orelha. Certo? Cuide bem dos seus avós, dos seus pais. É um momento muito importante esse nosso bate-papo de hoje. Está sendo muito rico, em especial nesse período de pandemia, viu? Portanto, muito cuidado e nós vamos continuar com essa nossa conversa aqui. Não desligue nem mude de canal, não. Doutora, me dê licença, deixa eu mostrar aqui também para o nosso telespectador algo que também é feito de forma muito especial, muito carinhosa. O Café com Leite em Revista. Feita para você, querido telespectador. Essa quarta edição tem muita matéria importante, inclusive matérias de saúde, viu? Tem aqui, quem sabe a doutora escreve uma matéria aqui para a nossa revista. A próxima edição vai sair aí em fevereiro, março. Estamos preparando de forma muito carinhosa para você, querido telespectador. Pegue o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, é grátis. Ou mande uma mensagem para as nossas redes sociais. Nós encaminhamos para você gratuitamente, você que não mora aqui na região, tá bom? Eu tenho o apoio do Laboratório LAMIC. O Laboratório LAMIC realiza a coleta de exames toxicológicos para motoristas que desejam tirar ou renovar a habilitação nas categorias C, D e E. O exame é bastante simples, não exige preparação e é um procedimento indolor. Nele, podemos detectar o uso de drogas nos últimos 3 meses que antecede a coleta. Lembrando que esse exame é exigido por lei e deve ser realizado a cada 2 anos. No Laboratório LAMIC, realizamos a coleta individual e de grupos empresariais. Agende sua coleta através do nosso canal do cliente. Telefone 3511-5203 ou ainda no site laboratoriolamic.com.br. O Laboratório LAMIC, através da sua diretoria e de todos aqueles seus componentes, colaboradores, deseja a você feliz festas, feliz 2021, que Deus abençoe a todos, e estaremos juntos, felizes e com saúde em 2021. Grande abraço a todos que fazem a rede de laboratórios LAMIC. Doutora Isabel, então, nesse período agora, todo mundo em casa, já são abusados, e nesse período mais abusado ainda, né? Se quiserem fazer uma consulta, irem à sua clínica, como é? Estão indo? A senhora está obedecendo as regras de segurança? Podem ir tranquilo que não tem nenhum problema? Sim, a gente está obedecendo, né, as normas de segurança, certo? E além de eu fazer atendimento, né, na clínica, né, eu também realizo visitas domiciliares, então aqueles idosos que estão impossibilitados, né, de irem até o consultório, eu também faço esse tipo de atendimento, né, em domicílio, que aí ajuda muito também, né, aos pacientes que têm dificuldade de locomoção ou que estão com algum quadro mais debilitado. Então, eu também ofereço esse tipo de atendimento. Muito bem, doutora. Com todos os critérios de segurança, mesmo indo lá, né? Sim, também. Eu digo isso porque eu quero que seja tudo bem cuidado. Sim. Meu telespectador, eu sou apaixonado, viu, doutora? E eu pelos idosos e meus pacientes também. Que bom. Então, fica aí. Doutora, eu acho que a dificuldade maior de tratar de um idoso é ele admitir que está doente, né? Uhum. Eu acho que quanto mais ele não admite a doença, mais difícil é de tratar, é assim? Com certeza, né? Porque a gente precisa, né, da aceitação do paciente, né, para que ele possa
fazer a adesão ao tratamento de forma correta, né? E aí, assim, muitas vezes o que é que acontece? Quando lida com o paciente idoso, a gente não fala só de doença, né? A gente fala de lista de problemas, né? Então, a gente faz uma lista de problemas que aquele paciente tem e a gente vai tentar resolver, né? E muitas vezes a gente tenta resolver com uma equipe multiprofissional, né? Então, quando a gente lida com o idoso, não é só o médico, né? Então, a gente precisa do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, do educador físico, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista. Então, é toda uma equipe que está envolvida, o cuidador, a família, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida daquele paciente, para que a gente possa reabilitar o paciente. Muitas vezes a gente não consegue curar aquele paciente, porque a maioria das doenças, né, que eles têm, algumas são incuráveis, né, mas pelo menos a gente tratar, confortar, cuidar, né, melhor desse paciente, né. Mas a aceitação, ele saber o que ele tem é o primeiro passo, né. É que nem quando a gente diz que quando a gente quer que o paciente pare de fumar, né. Então, o sucesso do tratamento depende dele primeiro dizer que quer parar de fumar. Então, se o paciente não quiser, então não adianta a gente passar medicação, porque a taxa de sucesso vai ser muito baixa. Então, a mesma coisa acontece. Trabalho psicológico, né? Sim, a gente dizer o que é que ele tem, o que é que ele precisa, o que é que ele acha, respeitando sempre, sim, o princípio da autonomia, né, do paciente, que a gente tem que, né, respeitar, né, e de não causar nenhum mal àquele paciente também, né, e compartilhar essas informações com a família, né. Então, a gente vai fazer uma tomada de decisões conjuntamente com o paciente e com a família, né, para parar com aquele modelo que a gente tinha anteriormente, que era o médico que mandava, você tem que fazer isso e a pessoa obedecer. Não, hoje em dia, graças a Deus, esse modelo, né, está mudando, né. Doutora, aí... mas tem uns idosos que, assim, principalmente homens, sabe? Daqui a pouco eu quero saber da senhora quem é que vai mais no médico, se é um homem ou a mulher. Mas, assim, principalmente o homem, ele só vai tomar medicamento porque a doutora disse. Ele não vai tomar medicamento por se a filha disser ou a mulher disser, não. Ele já fica logo com raiva, diz que quer mandar nele, quem manda é ele. É mais difícil, então, né? Mas se a doutora disse, eu vou tomar. Sim, tem desse, não tem? Tem sim. Aí, assim, a gente conversa, né, com o paciente, explica para que é que ele vai tomar aquela medicação, né? A gente vai dizer que ele tem aquele probleminha que necessita daquela medicação, conta com o apoio da família para fiscalizar, né, para ver se ele está tomando realmente a medicação corretamente, se ele está tomando no horário correto, né? Então a gente precisa desse suporte, né? Mas a gente tem que explicar o benefício daquela medicação para o tratamento, né? Como também é interessante que a gente, como profissional, a gente explique também quais são as reações adversas mais comuns, né? Então, porque muitas vezes o que é que acontece? Quando a gente não explica o que pode acontecer com a tomada daquela medicação, né, o paciente ele vai achar que a gente, ao invés de ele estar bom, ele está sentindo coisas que ele não tinha. Mas eu vim com um problema, tomei um remédio, comecei a me sentir, foi com outro sintoma, e aí ele abandona o tratamento. Então, a gente tem que deixar bem claro, né, como é que é aquele tratamento, por quanto tempo ele vai tomar, a maneira como ele vai tomar e as possíveis reações adversas, para que a gente possa obter o maior êxito possível do tratamento. Doutora, em havendo uma reação adversa, ele deve comunicar ao profissional de saúde, sim, imediato, né? Não é insistir, continuar tomando, não, isso é só uma reaçãozinha do remédio, vou tomar outro. Não deve. Não, né? Até porque o senhor falou uma coisa que é muito interessante também, porque muitas vezes uma reação adversa leva a um sintoma novo, né? E por conta disso o paciente ele toma uma medicação para combater aquele sintoma que vai gerar outro sintoma. E é o que a gente chama na geriatria de cascata iatrogênica, né? Então, ao invés de a gente interromper aquele tratamento que teve uma reação adversa, tentar substituir por outro, né? O que é que acontece? Ele vai tomando cada vez mais medicações que vão levando a mais reações adversas e aí o paciente está com vários medicamentos e não fica bem, né? Então, é interessante que ele contactue com a gente, com o profissional, né, que prescreveu aquela medicação e diga o que é que está sentindo, né? Geralmente, eu gosto muito de pedir para que eles retornem, né, com uma semana ou 14 dias, quando eu inicio determinada medicação, que eu sei que tem uma probabilidade de ter reações adversas, para eu ver como é que ele está em relação a isso
né? E aí, se tiver tolerabilidade, eu dou continuidade ao tratamento. Se não, a gente diminui a dose, ou substitui, ou elimina aquela medicação. Doutora Isabel, o cidadão visita a senhora e nega uma, digamos assim, que tem uma, eu vou usar aqui hipertensão, não sei, ele omite, né, uma outra doença. Isso prejudica o tratamento da senhora? Se a senhora tiver desconhecimento e prescrever uma medicação, isso pode prejudicar, não pode? Me diga isso daqui a pouco, deixa eu falar aqui na Santa Cecília Vidros Temperados. Alô, vidraceiro! Tudo o que você precisa para atender bem o seu cliente, você vai encontrar na Santa Cecília Vidros Temperados, que tem tudo para te oferecer, viu? Olha, lá você encontra bancadas de vidros, vidros serigrafados, box para banheiro, vidros temperados de 6, 8, 10 e até de 12 milímetros. Portanto, ao construir ou reformar, exija vidros com esta marca, Santa Cecília Vidros Temperados, que é mais beleza, é harmonia, né? É segurança para todos os seus ambientes. Afinal, são 40 anos no mercado vidraceiro, vendendo produtos de altíssima qualidade, com foco sempre no mercado atacadista. É a única certificada no Caribe cearense. Nada melhor do que ter uma residência ou uma empresa repleta de vidros com esta marca, Santa Cecília Vidros Temperados, que deseja a você e toda a sua família um feliz ano novo, feliz 2021, com muita saúde, paz e prosperidade. São os desejos da Santa Cecília Vidros Temperados. Grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Isso pode causar um dano, não pode, doutora? Sim, grave. sim. Então ele não pode. O ideal é que ele não omita, né? Exatamente. Aí por isso que é importante, né, que a gente faça uma anamnese bem feita, né, com um acompanhante, né, que aí ele pode confirmar ou não, né, e aí a gente, no exame físico, a gente vai observar, né, quando a gente for examinar o paciente que observar que ele está com elevação dos níveis pressóricos, aí a gente já vai questionar e já vai achar estranho. Não adianta ele mentir que os exames vão comprovar, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente fazer um exame físico bem feito também no paciente, né? E aí, se por um acaso ele disser que nunca teve, né, e está com aquela pressão assim, a gente observa e aí pode pedir outros exames comprobatórios. Muito bem. Doutora, agora vamos lá. Homens e mulheres. A mulher geralmente é mais comum a mulher se cuidar, se prevenir. Exatamente. A senhora recebe mais quem? Homem ou mulher lá? Mais mulheres, né? A senhora recebe a mulher quando vai se cuidar e leva a mulher puxando o homem, né? Assim? Geralmente, eita, bicho teimoso, quando vai o paciente homem, né, o do sexo masculino, ele geralmente está com a mulher, né, ou com a filha, com a neta. Geralmente ele não, é muito difícil ele ir sozinho, né? Não. Ou quando ele vai é porque minha mulher insistiu, pediu para eu vir, para ver se estava tudo bem. Eu tô tudo tranquilo. Tudo ótimo. Não tô sentindo nada, né? Eu vim só fazer um check-up. Mas aí, assim, eles têm uma certa resistência, né? Infelizmente, para cuidar da saúde, né? Isso é ruim, né? Exatamente. Isso é ruim. Isso é ruim. Agora eu lhe pergunto, se de fato ele nada estiver sentindo, deve de qualquer forma visitar. Não custa nada, né? A prevenção é... Exatamente. O que a gente tem que trabalhar é com prevenção, né? A medicina, na verdade, ela era para ser mais voltada para a prevenção e promoção à saúde, né? Do que essa medicina que a gente está fazendo, que é a medicina de tratar, de tentar curar o paciente, né? Então, o ideal é que a gente promova cada vez mais ações, né, para que o paciente evite adoecer, né? E não o paciente procurar a gente só quando está doente, né? Então, é interessante que vá, avalie se está tudo bem, né? Faz os exames. Muitas vezes a gente consegue detectar de uma forma mais precoce algumas doenças, né? Principalmente quando ele tem fatores de risco, né? Para determinadas patologias. Então, quanto mais cedo a gente pegar esse paciente, investigar e conseguir diagnosticar e tratar, melhor ainda, né? Então, é importante que se faça, sim, avaliações periódicas, né? Com os profissionais da área de saúde. Doutora Isabelle, voltando ainda para a questão dos homens ou das mulheres. As mulheres, assim... A senhora, os profissionais, eu vou dizer a senhora, eu vou dizer os profissionais, eu acho que tem menos dificuldade de cuidar, né? Porque a mulher é mais cautelosa, anota, se cuida mais, é menos teimosa, né? Já vem de um histórico preventivo de jovem, né? Sim. Que sempre visita o médico, etc., faz as prevenções. Então, assim, eu acho que é mais fácil cuidar da mulher idosa. Mais fácil, o profissional aceita tudo, né? Foi idoso, a senhora aceita tudo. Mas eu digo assim, eu acho que
dá menos trabalho para a senhora, né? Para o profissional de saúde, cuidar da mulher, né? Assim, a mulher ela é mais atenciosa no sentido de que perceber, né, alguma alteração no seu corpo, né? Então ela, quando percebe que tem alguma coisa alterada, já corre lá. Ela já vai logo, né? O homem ainda fica meio que postergando, né? Às vezes vai quando a esposa, como eu já falei anteriormente, está insistindo muito, né? Mas geralmente o que eu percebo na minha percepção da prática clínica é assim, eu não tenho dificuldade, né, nem com mulheres, mas eu acredito que seja porque os acompanhantes, a maioria das vezes, são mulheres, né? Então eu conto muito com o apoio das acompanhantes, né, que são as filhas, a esposa, então elas me ajudam muito, né? Então acho que cria um vínculo entre o paciente, mas principalmente com a acompanhante do sexo feminino, então ela fica muito atenta. E aí eu sempre deixo meu contato para eles me dizerem como é que estão, e aí eles me informam, sabe? Então eu acho que a minha facilidade maior é porque tem que haver essa interação com a família, né? E é como eu já disse, a maioria é mulher, então fica mais fácil a comunicação, né? Mas... E lembrando, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas assim, sempre lembrando, doutora, que as medidas preventivas, né, os cuidados preventivos sempre levam a uma vida mais saudável, uma vida mais confortável para todo mundo, né? Sim, para todos nós, né? Seja homem, seja mulher, né? Exatamente. É lembrar, né, manter um estilo de vida saudável, praticar atividade física, uma boa alimentação, né? Evitar aqueles hábitos, né, de fumar, beber, né? Se comer comida industrializada demais também faz mal, né? Então, a gente tem que começar a se tratar, como eu disse, né, de agora, de jovem, né? Sim. E nessa época que a gente está vivendo, né, lembrar, né, também de a gente se prevenir, né? Evitar a contaminação, né? Ter mais respeito e empatia para com o próximo. Acho que está faltando muito isso nessa época que a gente está vivendo, dessa pandemia, né, do Covid, né? Então, a prevenção é a chave do tratamento, né? O importante é a gente prevenir para que não haja disseminação desse vírus, né? Então, ter sempre o cuidado de lavar as mãos, usar o álcool gel, usar a máscara, evitar aglomerações, né? Principalmente porque a gente tem que preservar os nossos idosos, né? Porque eles são mais susceptíveis, né, a essa doença, que eles fazem parte do grupo de risco, né? Então, se você ama seu avô, seu pai, se tem algum idoso na sua família, então obedeça, né, as normas, né, de Acho um segurança, tão bonzinho para casa de vovô, né? Acho tão bom falar bem do vovô, do papai, do idoso, mas se não faz, não dá essa sua contribuição do cuidado, da prevenção, né? Então de que adianta tudo isso? De que adianta esse amor? Né? Amor é cuidar, né? Estou conversando aqui com a médica clínica geral e especialista em geriatria, doutora Isabelle Mendes, ela que abrilhantou o nosso programa de hoje. Eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, vou só tomar um cafezinho, tomar uma água mineral São Geraldo e daqui a pouco a gente volta. Mais do que projetos, lapidamos sonhos. A Marmoraria Juazeiro traz um novo conceito em acabamentos para sua construção ou reforma e ainda conta com a parceria da Arquitetos Móveis Planejados. Já imaginou sua casa totalmente assim? Sua cozinha, seu dormitório. Venha nos conhecer. Móveis planejados, acabamentos em alto padrão em mármore e granito. É na Marmoraria Juazeiro. Marmoraria Juazeiro. Tradição e credibilidade. Gente, sabe o que eu mais gosto no Pão é Bom Pão Nosso? Ele deixa o meu dia muito mais gostoso e nutritivo. Essa aqui é a bisnaguinha que eu como de manhã e é uma delícia. Esse aqui é o pão integral que eu também adoro. Sabe como é que é, né? Eu até tento manter a forma. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. De vez em quando eu até troco o meu lado fitness por um hot dog que é irresistível. É por isso que eu aprovo toda a família Pão é Bom Pão Nosso na minha casa. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras.
Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Santa Cecília Têmpera Vidros Temperados, a única têmpera que possui certificação pelo Inmetro em vidros temperados de 6, 8, 10 e 12 milímetros. Trabalhamos com bancadas de vidro, vidros serigrafados, box para banheiro de vidro. Temos vidros de vários milímetros. Nossos produtos e instalações são de alta qualidade. Tudo isso você encontra nas melhores vidraçarias do Nordeste. Endereço, via de ligação número 5, Distrito Industrial, Crato, Ceará. Telefone 889-8853-0654. 2020 nos lembrou da importância de questões como a saúde e a saúde financeira. Para a segunda parte, existe remédio. Investir o seu dinheiro no Sicredi é a melhor forma de se preparar hoje para no futuro colocar em prática seus sonhos e planos. Conte com a cooperação do Sicredi para escolher o melhor jeito de fazer o seu dinheiro render. Acesse o site para conhecer tudo sobre as nossas opções de investimento e vem investir com a gente. Em meio à pandemia da Covid-19, as Farmácias Gentil cuida de cada cliente com carinho e responsabilidade. Criamos o catálogo digital das Farmácias Gentil. Todos os meses teremos catálogo de produtos divididos por segmentos. Acesse o catálogo nas redes sociais e as Farmácias Gentil online, pertinho de você. As Farmácias Gentil vai até você, cuidar de você e toda a sua família. Lembrando que as Farmácias Gentil está com mais uma campanha. Solidariedade é um prato cheio. Você pode fazer sua doação nas Farmácias Gentil, CDL Crato. Ou, se preferir, vamos até você. Contatos para doações: Laércio, 889-9961-3449. Farmácias Gentil, cuidando de você todos os dias. Nas Óticas Santa Isabel, você encontra as melhores marcas de armações nacionais e internacionais. A Ótica Santa Isabel busca desde 1964 a perfeição, alinhando novos conhecimentos, desenvolvendo lentes que atendem às mais diversas necessidades de correção visual, além da garantia e suporte técnico a todos os nossos clientes. Porque no Cariri, a ótica tem nome: Ótica Santa Isabel, tradição desde 1964. Sinta-se em casa na hora de fazer seu exame e, se preferir, fique nela. Acesse laboratoriolamic.com.br e agende sua coleta domiciliar. Laboratório Lamic. Nossa missão é cuidar de você todos os dias. Já tomamos uma água, já tomamos um café e já estamos de volta. Mas agora, depois da aula, dos cuidados que nós, doravante, teremos com os nossos idosos, eu só quero agradecer a doutora. Doutora, foi excelente, viu? Muito obrigado pela sua contribuição, pela aula. Eu acho que foi... Eu acho não, tenho certeza que foi especialista aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Venha mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço o convite, né, o carinho por ter vindo, essa oportunidade, né, e espero de alguma maneira ter contribuído, né, para tirar algumas dúvidas, né, e aceito sim o convite. Tá aceito. A senhora é nossa convidada. Olha, muito obrigada. Dada a quantidade de doenças prevalentes do idoso, nós vamos separar uma por uma, a senhora vai falar. E Alzheimer, adorei aquela insuficiência familiar. Olha, insuficiência familiar vai ser um tema para a gente conversar. Alzheimer, hipertensão, não sei o que, esse monte de doença aí. Só quedas é um universo quedas, também, pronto, né? Muito interessante também muito a gente bem. Conversar. Então, depois, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito especial. Viu? Boa noite. Muito obrigado a você também que nos assistiu até agora e quero adverti-lo de que, veja o que a doutora falou, o uso da máscara, distanciamento social, lavagem das mãos, o uso do álcool em gel são medidas protetivas. E a nossa orientação é, não tenha medo, tenha cuidado com o seu idoso, com o seu avô, com os seus pais, é muito importante nesse momento. E o Covid não foi embora, ele anda pertinho da sua casa, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais.
no Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafécomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Beijo a todos, obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, tchau, até lá!